Fala galera, mais um Nichoscast aqui para você contador, para você contadora, para você dono de escritório de contabilidade. Depois de muitos contadores me cobrarem, falou, pô Bruno, você só fala para médico, você só fala para clínica médica. E a gente decidiu fazer um podcast focado em nichos de contabilidade. Hoje, com o maior prazer aqui, eu estou com o Arthur Gonzalez. Ele é um amigão meu que já tem muito tempo, que a gente já participou de outros eventos contábeis, já participou de treinamentos, depois ele dá maiores detalhes. O Arthur vai conversar um pouco hoje sobre o nicho de corretor de imóveis. Então, se você está querendo atuar nesse mercado, o Arthur vai dar um insight de como que ele está atuando dentro do escritório dele. Enfim, Josão, fala um pouco da sua história e comenta um pouco. Bom, meu nome é Arthur Gonzalez, né, para quem não me conhece. Eu fui basicamente criado dentro do escritório de contabilidade desde que desde que eu tinha 8 anos. Eu lembro que meu pai já era contador, não começou como empresário contábil, era CLT. E aí, a partir do momento onde ele decidiu empreender, eu acompanhei toda a jornada dele como contador. Ele atua como contador até hoje. E foi a partir disso que eu comecei a enxergar, né, a oportunidade que tinha no mercado contábil. Durante os 21 anos, né, 21 eu descobri que eu ia virar pai. Você tem quantos anos? 27. 27 anos. Então, com 21, 27, 28, falei errado. 28. Faço 29 esse ano, então com 21 ali eu descobri que ia ser pai e eu falei, cara, eu preciso aumentar minha fonte de renda, eu preciso ganhar mais dinheiro. E foi a partir dali que eu decidi começar a olhar para o escritório de uma forma diferente e buscar soluções para crescer meu escritório. E comecei a atuar especificamente no nicho de corretagem de imóveis em julho do ano passado. Então, eu já faço digital há 5 anos, a gente já fecha centenas de clientes por ano através do digital, só que a decisão do nicho ela acabou vindo depois de basicamente 4 anos já fazendo campanha, fazendo anúncio, onde eu percebi que, cara, eu precisava vencer a barreira geográfica que eu estava tendo na minha conversão de cliente. Quando eu analisei o histórico de conversão dos últimos anos, eu vi que, predominantemente, a gente está no Rio de Janeiro com 90% da base. Nossa. Então, eu não consegui sair do Rio de Janeiro, Sim. mesmo rodando campanha para fora do estado. E o motivo principal que eu identifiquei é que não tinha uma especialidade, né? A gente tem alguns segmentos de mercado que a gente atua no site de forma especializada, de forma direcionada, mas até então não tinha nichado. E aí, a partir do momento onde eu decidi trabalhar só com corretor de imóveis, criei um novo Instagram, uma nova identidade visual, uma nova marca. Eu criei todo um conceito para poder trabalhar com corretor de imóveis. Entendi. Aí, a partir disso, a gente conseguiu mudar essa questão da barreira geográfica. E aí, um ponto interessante de falar, né, que para tomar essa decisão, a gente fez um benchmark antes, obviamente, a gente pesquisou como é que estava o mercado e identificamos que não tem absolutamente uma contabilidade 100% posicionada para corretor de imóveis no Brasil. Tá. Então, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Cara, o nicho, quando a gente pensa em nicho, tem vários nichos completamente inexplorados. Pode ter algum contador especializado em corretor de imóveis? Com certeza, mas a nível de pesquisa de Google a gente não encontra. Então, quando eu olho para o mercado digital, para quem está posicionado, a concorrência é praticamente inexistente. Tá. Porque a gente pesquisou bastante e não achou, para você ter ideia. Não achamos um, e ali a gente identificou que tinha o quê? Uma grande oportunidade no nicho. Uma pergunta que eu tenho que provavelmente vai ser a mesma dor que eu passei, né? As mesmas viradas de chave que a gente teve, porque provavelmente você também estava dentro do escritório de contabilidade do seu pai desde do princípio, né? Desde os seus 17, 18 anos ou um pouco mais velho. E assim, eu falo que teve algumas viradas de chave, né? Dentro do escritório. Quando que você achou que foi a primeira virada de chave que você teve um impacto ali positivo dentro do escritório familiar que era do seu pai? Provavelmente, por exemplo, te dar um exemplo meu. Quando eu comecei a perceber que começou a existir um mundo do digital. Então, começou a vir clientes, não só da indicação que vinha clientes aqui do escritório, mas de pessoas que nem sabia quem era a Jota, nem sabia de onde era. Mas por quê? Porque a gente estava fazendo uma estratégia digital. Quando você, Arthur, percebeu, cara, eu estou realmente agora, essa estratégia que eu estou adotando, eu estou sentindo o resultado dentro do escritório do meu pai. Não só para o corretor, mas para qualquer mercado que você estava atuando. Cara, isso foi em 2020 para 2021. Eu comecei fazendo campanhas e aí a gente tentou trabalhar campanhas primeiro no Meta Ads. O resultado foi ridículo. Investimos 6, 7 meses, não tive um único cliente, nem um único lead, né? Não tive um único contato querendo saber sobre a contabilidade. E ali a gente fez a transição para o Google. Demoramos mais ou menos de 3 a 4 meses para fechar o primeiro cliente.
E a partir dali a gente nunca mais parou de fechar cliente através da internet. Então E aí, a virada de chave foi nesse momento onde a gente conseguiu 2021. fechar o primeiro. Sim. Né, que foi no início de 21. Esse primeiro cliente ele faliu. Faliu 2, 3 meses depois, só que o importante Mas é que ele abriu depois portas dele pro mercado. nunca mais parou de vir. E aí, como que foi essa questão do seu pai ou da sua mãe? Quem que é que está atuante mais? Sua mãe ou seu pai? Cara, o meu pai e minha mãe atuam os dois dois. hoje no escritório de contabilidade. A minha mãe sempre defendeu a ideia de construir um posicionamento no digital. Tá. Inclusive, ela pegou o aviãozinho comigo lá em 2019 aqui para São Paulo para aprender sobre marketing contábil. E o meu pai, quando ele olhou para tudo que a gente estava fazendo, né, ele falou, cara, isso daí é ridículo, não funciona, contador é só indicação, é quem indica, esse negócio aí é balela, vocês vão gastar dinheiro. Não, enfim, botou todos os empecilhos que na visão dele, né, na razão dele, fazia sentido. E, cara, cada um tem a sua visão, respeito isso. Sim. E a gente foi lá e mostrou que era diferente. Exato. Uma vez feito com estratégia e com direcionamento, a gente consegue sim construir resultado. Até hoje ele ainda gosta de dar umas... De onde tá vindo esses clientes? Não sei, esses clientes vêm, parece da onde? E dá umas espetadas ainda, ele compete comigo ali, que coloca mais cliente, quem traz mais faturamento, mas acabou que a gente mudou o jogo e conseguiu mostrar para ele, cara, isso daqui funciona assim. E aí ele começou a apoiar e começou a criar essa competição, né? Quem é que consegue trazer mais cliente? Passei ele na questão de cliente, só que como ele trabalha com lucro real, agora ele briga por faturamento. Entendi. Aí ele fala que eu só posso conversar com ele quando trazer mais ticket de recorrência. Quantidade de clientes não interessa não interessa mais, que antigamente ele brigava por número. Quando ele viu que ele ia perder, ele mudou o foco. Porque provavelmente ele tinha aquela noção mais de honorários mais graúdos. Isso, né? exatamente. O mercado do digital também, isso é uma dica. Acho que eu, o Arthur, todo mundo gostaria de, dentro do digital, tá ofertando ali uma mensalidade de 2 mil, 3 mil, 5 mil, mas você tem que entender que o digital pode ser um dos pilares para você adquirir cliente, né? Então, assim, o lucro real, claro que também é uma metodologia para você adquirir cliente, mas é difícil achar um lucro real na internet, né? Vai ser uma prospecção muito mais difícil de conseguir. Mas, assim... Eu falo assim, que 3 clientes que pagam R$400 já vai ser R$1.200 de aumento de faturamento, né, que você tem. Então, o digital é um dos caminhos para você também aumentar o faturamento. Dentro do escritório ali familiar que você teve, como é que foi essa escadinha de aquisição de clientes assim durante os anos? Você tem um número, uma média? Por exemplo, eu, Bruno, normalmente eu tendo todo ano a trazer de 50 a 60 clientes para dentro do escritório. Eu sempre falo que eu não sou tão quantitativo, eu sou mais qualitativo, eu procurar manter um honorário maior e menos clientes. Mas eu sei que você tem uma pegada mais agressiva. Você é um cara que é bem quantitativo, não deixando o qualitativo de lado. Mas, assim, todos os eventos do Anderson, você está ali presente, né? Com a sua plaquinha. Conta pra gente como é que foi essa escadinha, essa evolução, né? Porque o pessoal acha que, assim, do dia para a noite você vai ter 150 clientes a mais na sua base, né? Cara, assim, é sempre bom falar que o primeiro ano foi 0, né? Eu comecei a investir ali em anúncio, foram 6 meses de 2020 investindo para não ter absolutamente nenhum resultado. Então a jornada começou ali, né? O primeiro ano foi 0 clientes. E aí no segundo ano a gente já saiu para um resultado de 40 novos clientes dentro do ano. Então ali a gente já começou a acelerar um pouquinho mais, começou a construir resultado. Sim. E basicamente a estratégia de um ano para o outro para dobrar a aquisição foi dobrar o budget de ads. Tá. Bem simples. Eu entendi que o cliente custa X, né? E aí para conseguir esse cliente eu vou dobrar o investimento, vou trabalhar em cima disso. Dobramos o investimento. Fechamos 100 clientes, né? Conseguimos sair de 43 para 103 clientes, né? Batemos na trave ali da plaquinha. Isso foi o ano para poder 2022. De 2020 para 2021 foi 0, 2021 para 2022 foi 40, 2022 para 2023 ali já foi 2021, 22, 22, 23. E aí depois foi 100 e 100. 2023 agora 100 clientes, 2022 também para 2023 foi 100 clientes. De 23 chegamos a fechar 121, se eu não me engano. Sim. Já conseguimos um resultado maior, porém a gente veio numa pegada de querer dobrar novamente o budget de ads e dobrar o número de resultado. Sim. E ali a gente conseguiu bater no teto do canal. Então a gente identificou que tinha um teto dentro do Google e que a partir dali não era mais uma conta redonda para conseguir cliente. Eu ia precisar investir muito mais para conseguir um resultado muito menor.
E ali eu comecei a identificar que eu precisava olhar para outros canais, olhar para outras formas de aquisição de cliente para continuar buscando a minha meta, que é fechar 200 clientes no ano. Tá. Então, ali foi onde eu olhei, cara, eu preciso mudar o jogo, porque só aumentar o budget de ads agora não está mais funcionando tão bem, e caixa tem limite, né? Não dá mais para ficar colocando Mas também nem faz tanto aqui. sentido você E não faz colocar tanto sentido, dinheiro. exato. É melhor mudar o foco e extrair de um outro canal que eu não estou trabalhando ele bem. Tá. E aí, falando agora de 0, né? Para 43, para 103, para 100, para o contador que está começando agora no digital, que ele entendeu que é uma vertente, adquirir esse tipo de cliente no meio digital, entendeu que existe um honorário que o digital aceita. Qual foi o seu maior aprendizado que você teve aqui nessas quantidades de clientes assim, aumentando significativamente? Porque não é todo escritório que aumenta em um ano 103 clientes, né? Você tem que... Alguma coisa você aprendeu aqui nessa jornada. Qual que foi, acho que, os 2, 3 pontos principais que você falou, cara, isso aqui foi virada de chave para mim? Cara, assim, a virada de chave que eu entendi, né, que é o que eu gosto de falar muito, foi entender o público de intenção de compra do Google. Então, quando a gente olha para o Google Ads, é uma rede onde eu tenho pessoas prontas para comprar. E uma vez que eu entendo isso, cara, a única coisa que eu preciso ter é um bom posicionamento de um site, uma boa oferta, um bom vendedor para estar podendo atender esses clientes. E entender a questão do Google e entender também que eu preciso de um vendedor para poder trabalhar com esse tipo de cliente foi sacadas fundamentais. Porque quando a gente faz tráfego de forma agressiva, isso gera uma demanda para o comercial muito grande. Então, ou você joga o jogo de ser estrategista, de ser empresário, ou você vai vender. Então, se você fizer esse investimento em ads, é necessário ter um comercial treinado para poder fazer a roda girar, senão você volta para o operacional. A gente sempre fala, cara, sai do operacional, vem para o tático, para o estratégico, tem que subir. E aí, se você, quando o cara começa em marketing e vendas, ele tende a voltar para o operacional e continuar vendendo. E isso mata o tempo do empresário de olhar para outros pontos, como, por exemplo, a questão do canal. Se você não olhar para como você vai usar cada canal disponível, como canal de aquisição, YouTube, o YouTube, o Instagram, o blog, cada canal hoje você tem que usar ele de forma inteligente para conseguir, de fato, dinamizar. Não aumentar demais o seu custo de aquisição de cliente e, com isso, manter o seu crescimento acelerado. Então, quando você quer jogar um jogo de fechar muitos clientes, você tem que trabalhar muito bem a gestão do teu time e a gestão e as métricas, as métricas de marketing. Monitorar muito bem como é que está o seu churn, como é que está o custo de aquisição de cliente, como é que está o investimento em mídia. Você tem que monitorar tudo isso muito bem para que você consiga otimizar esse dinheiro. Então... Uma dúvida, não te cortando, depois... desses de 0 a 250 clientes quase que a gente tem aqui, eu tenho minhas opiniões, né, de tipo de cliente bom e cliente ruim, né? Quais foram os segmentos, até para antecipar a galera e não te cancelando na internet, né? Mas assim, quais segmentos que você viu que não fez sentido você ter gasto energia? Que foi aquele tipo de cliente que o churn foi muito rápido, foi muito alto, né? O cara entrou, deu 2, 3 meses, ou muitas vezes é um tipo de cliente que tem um volume de inadimplência muito alto. Quais foram esses tipos de clientes que você falou, cara, não está fazendo sentido a gente gastar dinheiro com esse tipo de público porque só está me dando dor de cabeça? Essa seria a primeira pergunta, depois eu vou fazer a segunda. Cara, assim, o único nicho que a gente identificou, que a gente realmente pulou fora, foi as igrejas, né, ONGs. Então, a gente percebeu que essa galera está buscando muito uma contabilidade especializada, inclusive os poucos que a gente fechou, o motivo de saída, né, que é importante você saber do porquê que os clientes saem. O motivo de saída dessa galera foi buscando a contabilidade especializada. Então, a gente entendeu que é um segmento que, inclusive, fica a dica para você que está assistindo, a galera está buscando contabilidade especializada, eles não querem uma contabilidade genérica. E hoje, o que eu estou entregando para o cara é um pacote de serviço simplificado. Né? Eu não estou focado em entregar uma contabilidade consultiva igual você está fazendo, estratégia tributária. Eu estou entregando o básico para esse cliente. Porque eu estou me
preocupando em atender essa galera que hoje busca o básico bem feito da contabilidade, não quer muito mais do que isso, está tudo certo. A maior parte dos meus clientes hoje são prestadores de serviço e pequeno comércio. Então, acaba que a gente não tem um desgaste muito grande para poder atender esse cliente. A gente tem um processo muito bem feito muito de rápido, tarefa, sim. De atendimento. Sim. Então, isso, bem azeitado ali. Exatamente. Inclusive, a nossa margem operacional hoje está acima de 50% de lucro no modelo de negócio digital. Sim. Então, tudo isso permite com que a gente atenda os clientes sem precisar ficar se preocupando. Só a igreja mesmo que a gente viu que não fazia sentido, pelo churn rápido e pela busca, né, de uma contabilidade especializada. Um convite que eu faço aí, Elianai, né, amigona da Marta, da DPG também, ela é focada em igrejas, né, é focada em terceiro setor, ela é especialista nessa área, então também fica o convite aqui, depois a gente bate um papo aqui no Nichoscast. Arthurzão, outra dúvida. Legal, a gente estava falando inicialmente que você também, provavelmente você pensou que, você analisou aqui pelos seus dados, que as ONGs, né, em geral, o terceiro setor não estava fazendo sentido dentro da sua operação. Aí você comentou com relação ao corretor de imóveis. Quando que deu esse estalo na sua cabeça? Falou, cara, esse mercado aqui está sendo pouco atendido, os honorários aqui são honorários legais que eu consigo trabalhar, ter uma alta lucratividade. Quando que você deu esse estalo na sua cabeça e falou, cara, faz sentido a gente brigar por esse tipo de lead aqui, por esse tipo de cliente? Então, como eu mencionei, né, a gente já tinha batido no desafio da barreira geográfica. Então, eu já estava assim, na minha mente maquinando, cara, eu preciso achar uma nova fonte de clientes, um novo canal de aquisição, que me permita atender a nível nacional. Então, eu já estava com isso na cabeça e acredito que você mentalizar e estar buscando as coisas é muito importante, porque senão esse insight provavelmente não teria vindo. Então, aí fica a segunda dica, participem de mentorias, participem de grupos, porque são ali que normalmente acontecem os insights. Então, eu estava assistindo a palestra do Everton dentro da mentoria e ele contou o case dele de corretor de seguros. Qual mentoria que era? Do Anderson Fernandes, isso. Então, ele comentou o case dele de corretor de seguros. E aí, quando ele começou... Everton, Everton Rocha. É verdade. E aí ele comentou o case dele, tudo que ele fez. Ele publicou até um livro para o corretor de seguros, tudo mais. E eu fiquei olhando aquilo. Eu falei, cara, eu já trabalho com corretor de imóveis, que é um grande amigo meu. Eu faço, inclusive, a parte de marketing também, né? Eu tenho uma agência hoje de marketing também. Sim. E eu assessoro ele em todos os âmbitos do negócio. Tributário, marketing, venda, gestão. Eu dou uma assessoria completa para ele. E isso me permite o quê? Conhecer o nicho, conhecer o corretor, eu conheço as dores do dono de imobiliária. E ali eu entendi que qual que é o principal fator que eu já tinha entendido do Instagram? Eu preciso humanizar a marca, eu preciso ter alguém gravando. O que eu preciso? O que eu, Arthur, preciso hoje para conseguir gravar conteúdo? Eu tenho que ter o que falar. Se eu escolher um nicho aleatório do qual eu não tenho vivência nesse nicho, o que eu vou conversar com o empresário que está me assistindo? Eu não vou ter, de fato, algo de valor para conversar com ele, não vou ter conexão. E aí fica um discurso vazio. Uma vez que você tem já alguém que você assessora, que você acompanha, algum cliente seu próximo, é muito mais fácil você conhecer aquele nicho. E ali eu falei, cara, eu tenho um conteúdo infinito para falar com o corretor de imóveis. O case que ele contou lá foi mega foda, ele publicou um livro, enfim, seguiu toda uma estratégia para conseguir entrar de uma forma estratégica no mercado. Eu falei, cara, eu posso replicar isso para corretor de imóveis. Eu já acompanho o nicho, tenho conhecimento, consigo falar muito bem, tenho habilidade de marketing, sei fazer já basicamente tudo. Aí, no mesmo dia, eu falei, galera, acabei de ter um insight aqui para trabalhar com corretor de imóveis, falei com o meu time de marketing, e falei agora, faz uma pesquisa para mim de tudo que tem relacionado a esse tema, pessoas que se posicionam como contabilidade para corretor de imóveis, cara, vê o que tem. Meu time fez uma pesquisa completa, chegou para mim e falou, Arthur, não encontrei nada, só encontrei uma advogada que fala de forma específica. Advogado até tem mais de um, tem bastante advogado falando para corretora e para imobiliária, mas contador não tinha, nem a nível de Instagram, nem a nível de site, de Google. Falei, cara, tá aqui, eu tenho conteúdo, prestador de serviço, consigo atender a nível nacional sem me esquentar com a prefeitura, com a parte da fazenda, que é chato pra cacete. E aí eu falei, cara, tô com tudo na mão para conseguir trabalhar com esse mercado. Consigo, de fato, entregar uma comunicação muito boa de Instagram. E aí entrou um outro ponto, né? Eu sempre trabalhei de forma generalista, como eu acabei de falar. Sim. E quando eu comecei a trabalhar o Instagram para corretor de imóveis, eu comecei a ter uma objeção, uma dúvida que eu nunca tive antes. Arthur, qual que é o seu diferencial? O que você entrega de diferente? E aí meu comercial veio e falou comigo, e Arthur, e agora? O que a gente vai falar para o cliente? Eu falei, cara, então, é o seguinte, agora a gente já tem que começar a pensar como que eu vou diferenciar a minha oferta.
E aí a gente já pensou em alguns materiais que a gente poderia enviar para esse cliente. Sim. Já pensei também no curso que eu vou desenvolver para ensinar esse corretor a base tributária. Sim. E aí eu já vou falar um pouquinho de marketing e vendas com ele também, que é minha especialidade. Sim. Então já vou criar também um curso para entregar de oferta para esse cara. E o meu comercial também está de olho o quê? Nas necessidades. Então a gente já mapeou também que muitos corretores de imóveis e imobiliárias, eles querem o quê? O cálculo do lucro imobiliário. E eles precisam disso frequentemente. Já foi um outro insight. Cara, isso aqui eu posso criar uma planilha, criar um vídeo tutorial ensinando como é que o cara vai usar a planilha para que ele tenha autonomia de fazer as negociações imobiliárias e consiga calcular e passar isso para o cliente final. E o cara relatando que a contabilidade não entrega isso. Que é um puta de um desafio falar com o contador para ele entregar um cálculo, às vezes, para o cliente final dele. Então, o meu comercial também já está de olho o quê? Nas dores e do que o nicho precisa para que eu consiga também melhorar a minha oferta. Não adianta só criar o posicionamento nichado e você não pensar em quê? O que eu vou entregar de diferente para esse cara? O que eu vou mudar aqui na minha operação, mesmo que seja detalhe, para realmente ter um diferencial para esse nicho. Sim. Não adianta apenas o posicionamento de marketing. O posicionamento de operação e venda tem que estar alinhado. Sim. Porque senão a estratégia ela não funciona. Tem que ser realmente de ponta a ponta. Teve um detalhe que você comentou que realmente, para mim, fez total sentido. Aquisição de leads e comercial tem que estar muito bem alinhado, né? Porque não adianta nada você adquirir 100 leads e você não tem ninguém para atender, ou se atender errado, né? Esse acho que era um ponto importante para você, contador, que está começando no meio digital, sempre fique esperto. Eu sempre sugiro que ele mesmo comece o comercial dele para ele até sentir ali as dores do que o comercial vai ter e depois ele coloca uma pessoa para atender essa demanda. Acho que eu acabei esquecendo de falar, mas essa frase que você falou foi realmente importante. Tem que estar muito bem alinhado vendas, né, com o pessoal do departamento comercial para justamente conseguir converter esse cliente. Uma dúvida que eu tive agora que você está comentando com relação a produtos, né? Dentro do mercado imobiliário, de corretor de imóveis, de donos de imobiliárias, quais são os principais dores que eles possuem? Assim, abrir a PJ, quais cálculos tributários necessita? Se é, por exemplo, imposto de renda à pessoa física, se é ganho de capital, que nem você comentou. Quais são os produtos que você vê que saem mais assim para esse tipo de mercado? Cara, o que a gente já identificou, por exemplo, a nível do corretor de imóveis, a principal dor da galera hoje é a regularização básica. É sair do CPF, abrir um CNPJ. Ele viu que aquilo tributariamente é caro para ele e ele quer sair. Isso aí, é o basicão. A maioria atua de forma irregular hoje, está recebendo dinheiro na pessoa física, vai se dar mal uma hora ou outra, ainda mais agora com fiscalização de PIX. Então, os caras estão trabalhando errado, a grande maioria do mercado, até porque a gente sabe que eles estavam numa fatia de mercado que tem uma maior dificuldade de fiscalização, agora que está mudando um pouquinho isso. Sim. Então, uma maior parte do nicho você vê que não fez a regularização básica. E aí entra também essa dor do lucro imobiliário, porque para o corretor de imóveis conseguir vender um imóvel, muitas das vezes o cliente vai fazer uma venda. E aí, para ele vender esse imóvel para comprar outro, o cliente quer saber, cara, quanto que eu perco de imposto nisso? E essa dúvida do cliente vai fazer total diferença onde? Na negociação. Sim. Se o cara demorar para responder, por exemplo, o imposto e o outro responder mais rápido, um outro corretor, ele perdeu a venda. Que foi até o que você falou agora do reforçando com o contador, né, cara? Começa você atendendo, mas eu trago a reflexão. Quando você faz campanha, o time de atendimento é até 5 minutos. Exato. Dependendo da estrutura desse negócio, o contador não tem tempo de garantir isso. Ele precisa de um suporte para fazer o comercial. Exatamente. O ideal é ele fazer primeiro, sim, mas dependendo do tamanho do seu negócio, é importante ter alguém ali garantindo um atendimento rápido. Né? Pelo menos para dar aquele oi, tudo bom, entender qual que é a dificuldade, o desafio, o que o cliente está buscando, para, nesse meio tempo, o contador, às vezes, conseguir pegar e assumir o atendimento. Porque hoje o tempo para atender é 5 minutos e eu vejo de forma muito clara, quando eu entrego consultoria comercial, que o contador ainda não entendeu isso, que tem que atender rápido e que tem que acompanhar o cliente. Então, só tem que ter esse cuidado. Cara, quer fazer o comercial? Beleza. Só que quando você faz tráfego pago, o peso disso é muito grande. Porque você fazer o comercial errado, você literalmente pode sair de um resultado, às vezes, de 5, 10 contratos no mês para 0. Que foi o que eu vi acontecendo no meu comercial. Eu tinha uma vendedora que vendia no mínimo 5 contratos todos os meses, e quando ela saiu, pediu para ir embora do nada, né, ela me pegou de surpresa também. Caramba. Eu coloquei uma outra pessoa, e no trimestre a menina vendeu 3 meses. Então, cara, eu saí de um resultado de 5 contratos mês para 10 para 3 meses no trimestre. E aí eu lembro que na primeira semana eu cheguei na diretoria já, meu pai e minha mãe. Ô, Lucas.
E eu pedi para eles, cara, eu quero a cabeça dela, tem que demitir. E aí, cara, eu acho que você tá meio equivocado. Pô, só tem uma semana, menina. Eu falei, não, cara, ela não vai dar certo. Tentamos segurar, né? Eu fiz o máximo que pude para treinar, direcionar, cara. Exatamente o que você está falando é que uma pessoa muito bem treinada por uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum em vendas. Então, tipo, você sente ali na veia o quão, algumas vezes, é necessário você ter uma pessoa que saiba ali, principalmente no mercado contábil, né? É difícil achar, né, um cara comercial para o mercado contábil, né? Você tem que formar, né? Tem que formar, não tem jeito. E eu digo que a principal habilidade nem é ter o conhecimento contábil. É uma habilidade básica de relacionamento. Como que eu identifico, por exemplo, se o vendedor contábil está performando ou não? Eu olho a quantidade de conversa. Como assim, cara? O quão longo está o texto do WhatsApp? Se eu pegar os textos da minha antiga vendedora, você vai parecer uma conversa de bot. Acho que se eu botasse um bot com uma IA bem treinada, ele ia atender melhor do que ela, sem brincadeira. Mas está tudo certo, tem pessoas que não têm o perfil de atendimento e o nosso papel de líder é identificar isso. Exato. Uma vez que eu consigo fazer um atendimento bem feito, você vê que ele é longo. Dura uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Então, se a pessoa não tem capacidade de gerar relacionamento e se posicionar como empresário, conversar de igual para igual, o cara simplesmente não vai querer fechar negócio com o vendedor. Sim. Então, tem que ter postura de empresário, tem que ter comunicação de empresário. É importante você ensinar o seu vendedor a se comunicar de uma forma diferente. Sim. Porque senão o cara literalmente vai enxergar um vendedor e ele não quer conversar com um vendedor, ele não quer contratar um vendedor. Ele quer contratar um consultor, alguém que direcione, que se relacione com ele. E aí, se você pega alguém que não tem essa capacidade de relacionamento, ela não consegue performar. Normalmente, eu indico, cara, para venda consultiva mais, né, essa parte da internet, Sim. pessoas que estão acostumadas com grande varejo, de tomar muito não. Porque quando chega alguém no comercial que está gerando 50, 100 leads, 150 leads, essa pessoa vai tomar muito não. E aí, o que acontece? O não tira a atenção do quê? Do sim que ela tem que buscar. Teve uma consultoria comercial que eu fiz a pergunta para o meu aluno, né? Cara, é o seguinte, quantos leads qualificados a gente teve no trimestre? Foram mais de 100. Ele, cara, nenhum. Eu falei, não é possível. Eu comecei a puxar um a um. E aí, achamos um já que faturava acima de 10 mil, que era qualificado. Eu já questionei. Eu falei, cara, como é que você pode ter certeza que não teve nenhum lead qualificado e os poucos leads qualificados que teve, você não saber quem é e qual é o nome? Porque se você está no universo de 100 leads e você só teve 2 ou 3 qualificados, cara, você tinha que saber o nome de cor deles. Sim. Então, se você está com foco no não, você não vai conseguir vender. Sim. As pessoas que poderiam te dar um sim, tu vai deixar passar batido, você não vai acompanhar. Exato. E aí eu peguei 2 clientes e um dos clientes ainda por cima demorou no follow-up. Ele demorou para voltar ao contato. Fica com aquele CRM inchado, né? Exatamente, então aí não funciona. O funil fica gordo, né? Exatamente, abri o funil dele cheio de lead, e aí quando eu fui abrir os leads, tudo perdido, follow-up mal feito, CRM desorganizado. Cara, desse jeito não funciona. Eu falo pro comercial aqui do escritório assim, a gente está aqui para fazer cliente, não é para fazer amigo. Então assim, mas eu vou mandar essa mensagem pro cliente, eu já mandei, cara, manda 3 vezes, não falou nada, tchau, entendeu? Tipo assim, normalmente aqui dentro do escritório a gente colhe todas as informações, manda a proposta, né? Faz ali uma reunião normalmente, e aí, cara, é follow-up 1, 2 e 3. Normalmente o cliente que vai converter, no follow-up 1 ou 2, ele já vai falar sim para você. Se o cara tá enrolando ali do 2 pro 3, follow-up 4, 5, cara, não adianta. Você pode fazer 10 follow-ups. Você pode deixar ele na sua base, ninguém está falando para deletar ele dos seus leads, né? Mas assim, não adianta você ficar muitas vezes mastigando um cara e deixando o seu funil de venda gigantesco, né? Com pessoas que não estão interagindo, e é exatamente o que você disse. Você está perdendo tempo com um cara que já te disse não, só que às escondidas, né? Só que você está perdendo tempo com ele, sendo que você poderia estar atendendo outro cara que poderia estar te falando sim, né? Exatamente, você acaba ficando com a visão errada. Em vez de olhar para o cliente certo que pode fechar, você olha para o cliente que não vai fechar. Então, e um ponto que você falou que é importante é ter delimitado o quê? A quantidade de tentativas de contato. Sim. Eu, por exemplo, trabalho com 7, então eu vou voltar até 7 dias. Tá. Só que isso é algo assim que você tem que avaliar muito o seu negócio. Se eu tiver, por exemplo, investindo mais dinheiro com mais leads, eu não vou gastar tanta energia para você ter um volume de lead maior. Agora, eu tenho meu comercial, ele tem tempo, ele pode acompanhar
acompanhar 5, 6, 7 dias, velho, acompanha de 5 a 7 dias. Mas aí você fica mandando mensagem até o cara responder. Fica ali. Mas como fala, é pactual. Bateu o 7, não respondeu, a gente manda mensagem de desligamento, já era, exato. acabou. Exato. Amor ao próximo, encerra no CRM, acabou. Agora, tem casos que a galera deixa 1, 2, 3 meses o cliente no CRM, e aí faz você sentido. fica completamente desorganizado. Tem que ter essa visão bem clara no comercial de quem que é o lead qualificado e quem não é, porque a maioria vai ser desqualificado. Pelo que eu já analisei de mercado hoje, a média de qualificação fica de 20% a 30%. Ou seja, você fala com 100, 70 não vão responder, vão procurar outra empresa, vão te ignorar. 30 vão ser qualificados, para desses 30 você bater uma média de conversão de 20%, ou seja, fechar com 6, talvez até 10 clientes. Então você tem que fazer muito volume, Sim. tem que fazer muito atendimento. Sim. Por isso que normalmente esse gargalo é bem presente na vida do contador, porque é ele que faz o comercial e ele não tem tempo de trabalhar um comercial bem feito quando faz tráfego pago. Porque a indicação é beleza, eu vou ter 5, 6, 10 no máximo ali no meu funil de indicação, e eu não preciso fazer um follow-up tão insistente, porque o cara já confia em você, ele tem credibilidade. No tráfego pago não, nas campanhas, até no embalde também que você faz, o lead que veio às vezes que te conheceu agora, ele precisa de um atendimento mais longo. Sim. E o contador que está de frente na operação, que é a grande maioria, não tem tempo de fazer esse acompanhamento. Sim. Então é decisão, ou você contrata e coloca as pessoas para fazer, ou você vai fazer mal feito e não vai ter resultado. No meu caso, o diferencial é, meu pai é o sócio operacional, eu pude ser um sócio que só olhou o quê? Exato. Marketing e vendas. Exato. Eu podia respirar isso o dia inteiro. Exato. Não tenho dor de cabeça de pensar em operação. Eu só amarrei o quê? A parte estratégica operacional. Então, eu criei liderança, eu coloquei gestor de tarefas, criei controle, criei processos, Sim. criei regras, isso tudo eu que fiz. Mas a parte técnica operacional, meu pai sempre segurou. Exato. Eu só olhei o quê? A gestão estratégica. Legal. Mas eu tinha uma base pronta para poder seguir. E isso me permitiu focar onde de fato importava. Sim, sim. E eu sempre tive base, mas durante 3 anos eu trabalhei com indústria de venda direta. Então ali eu aprendi muito bem a vender. E eu brinco, né? Quem trabalha com multinível vende qualquer coisa, né? Você sai de vender multinível para vender contabilidade, que o cara é obrigado por lei. Exato. Você consegue vender A muito natureza bem. da venda, teoricamente, vai ser a mesma coisa, né? Só os produtos que mudam. Exato. Inclusive, fica a minha recomendação, cara. Vendedor de marketing multinível, ele é perfeito para vender contabilidade. Olha, Tá? uma dica É um boa. cara muito bom. Eu peguei essa dica com o Johnny Martins, Sim. num treinamento que eu participei. Ele deu esse insight. Eu falei, cara, por isso que eu sempre vendi bem. Eu vivo multinível. coloco no currículo call center. Normalmente eu falo assim, pessoal de call center eu chamo para comercial. Porque assim, é muito difícil achar um cara assim, eu sou o departamento comercial de escritório de contabilidade. Não É tem. muito difícil achar. Então, assim, você tem que treinar a pessoa. Mas uma dúvida que que eu estava pegando aqui, e acho que talvez você tenha visto isso nas suas estratégias, na minha visão, e eu sempre vou fazer o papel do leigo aqui, né? Porque algumas vezes o nicho que você está falando, eu nem tenho esse tipo de cliente. Mas a minha visão, eu sei que tem o corretor de imóveis, que é aquele cara que é o friãozão mesmo, é uma pessoa física, que ele atua sozinho, que ele tem a carteira de clientes, ele faz as vendas ali no plantão das grandes construtoras, e ele atua ali normalmente como pessoa física. E existe o dono da imobiliária, muitas vezes, que ele tem vários corretores embaixo dele. Você já chegou a alcançar os dois e as dores dos dois é a mesma coisa ou tem uma distinção de dor entre um e outro? Cara, tem uma distinção bem grande de dor, porque, por exemplo, quando você olha para a parte do corretor de imóveis, ele não está preocupado, física, né? a pessoa física, né, o vendedor, ele não está preocupado, por exemplo, com a relação contratual que ele tem com a imobiliária. Tá. E a maior parte das imobiliárias hoje não tem o corretor certinho com CNPJ, emitindo nota, E a não tem construtora RPA. exige que ele seja PJ ou tanto faz para a construtora? Não, no caso é imobiliária, né? Imobiliária. A grande parte das imobiliárias hoje, assim, trabalham da literalmente a moda Bangu. Tá. Porque Por fora. o nível de fiscalização em cima disso ele é muito baixo. Então, a Entendi. grande parte das imobiliárias que estão fora das capitais, grandes capitais como São Paulo, que tem fiscalização mais pesada, Sim. eles trabalham completamente ilegal. Então, cara, o corretor é pessoa física, não tem vínculo nenhum, Uma não empresa. emite RPA, não faz nada, não faz Salário, o básico. tem nada. Paga na conta, acabou e já era. Grande Vendeu, parte da ganhou, não imobiliária... vendeu, tchau. Exatamente. Então, essa é uma dor latente ali, eles não têm essa amarração básica de contrato com esse corretor de imóveis. Gestão financeira, a grande parte, dor geral hoje do mercado, não tem gestão financeira. Então, o cara paga uma comissão que ele não sabe se é saudável para o negócio dele, ele não entende com o que ele está gastando o dinheiro. E num mercado onde você paga, por exemplo, uma boa fatia para o teu corretor de imóveis, que ele pode ganhar bem, Sim.
Vou dar o exemplo até de um cliente nosso. Ele gasta... Hoje, graças a Deus, ele tem controle financeiro, mas, cara, ele gastava literalmente sem controle nenhum. Então, qual que é o gasto de bonificação? Quanto que isso representa em porcentagem do meu negócio? Quanto que isso está afogando o meu caixa? Então, a maior parte hoje não tem uma gestão financeira básica do próprio negócio. Então, quando a gente olha para o empresário, as dores dele ficam muito mais nessa parte de gestão. Isso, pelo menos, das imobiliárias que a gente atende. Sim. Então, pode ser que imobiliárias às vezes de um nível um pouco maior, que a gente não tem imobiliárias muito grandes, possam ter outros tipos de dores, né? Que acredito que cada estrutura... a tendência é a mesma. Entendeu? Mas a base acaba que é a mesma. Tá. Então, foi isso que a gente conseguiu identificar ali no nicho. O básico que a maioria acaba errando. Para a parte de corretor de imóveis, e seja pessoa física ou imobiliária, você acredita que investimentos offline também faz sentido, em feiras, em eventos, essas coisas, ou vocês nunca testaram esse tipo de estratégia? Cara, acredito que faz todo sentido e um dos motivos de ter escolhido um nicho é para facilitar as estratégias offline. Quando você trabalha com... Você já pensou nisso, né? Já. De fazer isso? Porque quando você trabalha com tudo quanto é nicho, você não consegue, por exemplo, escolher uma direção de como é que você vai atuar no offline. Foi uma coisa que porque eu senti você fica também. tipo, cara, não tem o que fazer, você fica perdido. É que você fica de olho gordo, né? Você quer ser bom em tudo. Você quer ser bom em comércio, no e-commerce, aí ferrou. Aí não vai. Agora, se eu tenho um nicho mapeado, cara, eu vou mapear os eventos desse nicho. Exatamente. Inclusive, um conteúdo que eu tenho no meu feed que bateu quase 9 mil likes, ele está impulsionado, obviamente, mas eu já impulsionei vários conteúdos da GG Contabilidade que não tem like. E, cara, tá com 9 mil likes, comentários, já me gerou várias mensagens no direct de dúvida, de pessoas que marcaram reunião, que fecharam o negócio com a gente. Tudo isso porque eu participei, assim, não só por isso, né, mas eu gravei esse conteúdo no Conecta Imob, que é o maior evento de imobiliária que acontece aqui no Brasil. Sim. Então, eu fiz questão de ir no mercado, ir nesse evento, fiz muito network, conheci com vários corretores, conversei com a galera. Dores que o pessoal tem, busquei as dores, sistemas, softwares, vi que a maioria hoje, cara, erra no mesmo, não muda muitos nichos, realmente só muda o endereço do empresário, as dores continuam as mesmas, mas eu consegui identificar o quanto que eles estão carentes de uma contabilidade especializada, porque para todo mundo que eu me posicionei... Tinha algum contador, algum escritório patrocinando? Não tinha nenhum escritório de contabilidade patrocinando. Vou segurar esse vídeo um pouco para você fazer e todo mundo que eu conversei, cara, quando me perguntava, tipo, cara, mas e você é corretor também? Não, cara, eu sou contador. A maior parte da galera ficou impressionada de ter um contador ali no meio que estava querendo saber mais do nicho, que estava realmente se interessando. Então, hoje eu tenho mapeado já os eventos presenciais que eu quero ir, Sim. as mentorias que eu quero participar para gerar network e com isso aumentar o meu alcance. E também os players que estão falando para o mercado de imobiliária, eu já tenho isso mapeado, que o meu comercial vai começar a gerar relacionamento com eles para buscar parceria, buscar collab, vídeos, lives ao vivo em parceria com essa galera, gravar um conteúdo, colocar no curso de alguém. Exato. Então, com isso, facilita todo o trabalho, tanto do offline quanto do online. Sim. Por isso que o nicho, na minha visão hoje, eu defendo muito o nicho desde 2023, ano passado, porque eu entendi que uma vez que você tem esse nicho, é muito mais fácil você ter as ações estratégicas. Exato. Eu não preciso fechar as portas, parar de atender outros clientes. Eu posso fazer igual foi o meu caso aqui. Eu criei uma marca à parte, criei toda uma estratégia de comunicação, CNPJ, tudo novo, para poder atender esse cliente. Exato. E a GG Contabilidade continua lá atendendo de forma generalista. Exatamente. Então, é tudo questão de como que você se posiciona. Eu não preciso parar de atender. É só saber se posicionar. E digo mais, você vê como que começa a ampliar a mente. Por exemplo, o nicho de corretor de imóveis, ele está totalmente conectado com o holding patrimonial. Ele pode ser uma porta de entrada para você ser o cara que vai fazer a holding patrimonial do cliente dele. Então, ele analisa ali normalmente o corretor ele vai ter uma lista de clientes que ele atende, o cara que tem muito imóvel, que loca, né, através dele. Cara, isso é uma porta de entrada para ele vender o seu peixe para o cliente dele. Ou seja, Arthur, seguinte, eu tô com o seu Antônio aqui, ele tem 15 imóveis que ele aluga comigo e tá tudo na física, cara. Ele paga quase 27,5 de aluguel aqui, do imposto de renda sobre aluguel. Pronto, você conecta o seu Antônio com o corretor que é seu cliente, você abre uma holding patrimonial para ele. Então, quando você nicha, que é exatamente o que você falou, eu já venho batendo nessa tecla há um tempo, cara, você começa a abrir possibilidades na sua cabeça que você nem via. Por quê? Porque você queria atender todo mundo, né? E se especializando não, você identifica produtos
produtos, identifica parcerias, identifica eventos que você pode melhorar aquele atendimento e ser um diferencial. Você para de brigar por preço, né? Você começa a entrar num nível de autoridade. E isso muda todo o jogo, né, cara? Você não precisar ficar brigando por preço, facilita. Até no comercial, que vai atender muito menos lead, você leva o cara para uma reunião com muito mais facilidade. Exatamente. Ele está realmente disposto a te ouvir. O cara que busca especialidade, ele está mais disposto a enviar documento para contabilidade, ele está mais disposto a ter a distribuição de lucro dele certinha, que é o que eu defendo muito dentro do meu Instagram. Exato. Então, o cara, quando ele vem desejando isso, cara, é muito mais fácil de trabalhar com esse cliente, ele dá muito menos dor de cabeça na operação. Lado negativo, cara, você demora às vezes mais tempo para conseguir alcançar esse cliente. Sim. Porque eu estou trabalhando o quê? Conscientização, conteúdo topo de funil, né, que a gente chama. Exatamente. Então, às vezes, você tem uma janela maior para conseguir converter esse cara, só que uma vez que você consegue acertar a questão da geração do lead, atrair as pessoas certas e colocar o produto e a oferta certa, cara, já era. Não tem como dar errado. Hoje, no mercado da internet, principalmente, você vive isso, eu vivo isso, a gente acaba virando meio que cada proposta, né? Um cliente vai fazer uma proposta com você, ele vai fazer com você, comigo, com mais 3, 4 outras contabilidades. Então, você fica meio que num balcão de possibilidades. Aí eu cobro 400, outro cobra 500, outro cobra 600, outro cobra 300. E aí você está disputando muitas vezes com um honorário de R$150, né? E você é colocado no mesmo nível, né? No mesmo balcão ali. Você sabe, eu, Bruno, sei da qualidade do meu escritório, o Arthur sabe da qualidade do escritório dele, só que isso não dá para muitas vezes transparecer para o cliente. O cliente muitas vezes vai optar pelo menor preço. A partir do momento que você nicha, que você traz conteúdo de qualidade para o seu cliente, que ele te coloca num outro nível de prateleira ali, pô, eu tenho essas outras contabilidades, mas o Arthur, que é especialista em corretor de imóveis, eu vou colocar nessa prateleira mais em cima. Cara, a chance de você converter esse lead é muito maior. Então, eu sinto isso na área médica, onde eu tenho muito conteúdo focado para o médico. Muitas vezes o médico ele só quer saber o preço. Ó, Bruno, quanto que tá? Ah, legal. Cara, até algumas vezes eu até falo, pô, poderia ter cobrado mais, né? Por quê? Algumas vezes você faz um preço, tá bom, vamos fazer. Por quê? Porque ele já me colocou num nível de autoridade, ele já consome meus conteúdos há muito tempo, e quando o cara veio falar comigo, ele já entrou vendido na negociação, tá? Então, assim, é a consequência de se nichar. Claro que quando você nicha, você afunila ali aquele marketing. Mas um detalhe que eu quero que você explique melhor, que eu também fiz no meu, a gente não abandonou os outros mercados, né? Então, por exemplo, eu, Bruno Nascimento, tenho uma AJMed. A AJMed, ela fala para o público médico. Mas eu tenho um site, Eu Contador, que fala para o mercado digital, para o e-commerce, para o negócios digitais e afins. Como que você faz isso dentro da sua contabilidade? Qual que é o do corretor de imóveis e qual que é o que atende todos? Então, hoje, até para vocês acompanharem, né? Quem quiser acompanhar lá os conteúdos, é GG_Contabilidade, a marca onde eu estou conversando de forma generalista. E aí eu tenho o Imob Contábil, que foi a marca que eu criei para os corretores. E até o nome da marca, né, foi pensado já no corretor de imóveis. E quando eu coloco um nome assim, eu consigo ter um SEO melhor trabalhado para conseguir ser encontrado no Google de forma orgânica. Belo nome. Eu consigo ter um Instagram que vai ser mais encontrado também em uma possível busca orgânica. Então, até o nome, a logo, toda a identidade visual ela foi pensada no corretor de imóveis. Então, foi literalmente isso daí, uma outra marca onde eu vou estar trabalhando ela de uma forma completamente isolada. E, obviamente, um outro CNPJ justamente para, né, ter a continuidade estratégica. Não dá para chegar a um contrato com outro nome. Basicão, né, que a gente fez ali para conseguir segregar, de fato, as unidades. O corretor de imóveis, assim como, por exemplo, o corretor de seguros, ele tem subnichos? Assim, um corretor de imóvel também pode ser outro tipo de corretor ou não? Ele é só corretor de imóveis? Até onde eu sei, só corretor de imóveis. O corretor de seguros, algumas vezes, ele vende outras coisas também, além de seguros, né? Ele tem ali, algumas vezes, uma parte o próprio corretor de seguro, às vezes, tem uma parte de convênio, tem uma parte de planos de saúde. O cara, às vezes, vende vários produtos ali na lista dele. O imóvel, não. Ele, basicamente, os casos que você pega, imóvel 100%, aluguel. 100% aluguel. Isso aí. E com relação ao dono da imobiliária, hoje 100% que você pega é esse tratamento com o cara que é parceiro dele, é 100% por fora. Você pensa em fazer algum estilo de conteúdo para educar esse cara a trazer esse corretor para dentro? Qual que são as estratégias que você está adotando agora para 2024 para você também educar o público, para você trazer esse cara para dentro?
Cara, a ideia e o que eu já faço lá é trabalhar essas duas temáticas, tanto para o corretor de imóveis quanto para o dono de imobiliária criar essa conscientização e com isso, às vezes, eu fechar não só um contrato, mas fechar, às vezes, vários CNPJs dentro de uma única negociação. Então, eu já trabalho conteúdo para isso dentro do meu Instagram, só que foi o que eu falei, ainda para esse público ainda é só topo de funil. Sim. O fundo de funil, né, que é aquela oferta direta, a gente ainda está focando no corretor de imóveis. Tá. Para esse ano de 2024, que a gente vai começar a trabalhar mais buscando dono de imobiliária, só que não vai ser também através do fundo de funil de campanha de Facebook, vai ser pelo canal do YouTube. Estamos abrindo um canal do YouTube também para o dono de imobiliária e é por lá que a gente quer captar esse cara, para justamente não subir o nosso CAC e construir uma audiência qualificada lá, que é um dos pontos que eu identifiquei também na GG Contabilidade. Que aconteceu, tanto a nível de canal de YouTube quanto a nível de Instagram? Quantidade de seguidores, quantidade de curtidas, likes, tanto do YouTube quanto do Instagram, não estava crescendo. Ou crescendo de uma forma muito devagar. E uma vez que eu tenho esse efeito de não criar base, de não construir seguidores, muita gente fala, seguidor não importa, curtida não importa. Mentira. Mentiram para você. Seguidor, curtida, engajamento é o que mais importa. E se você não consegue rentabilizar isso, é porque sua estratégia está errada. Mas se eu tenho um seguidor engajado e eu sei vender, esse cara vai comprar de mim. Então, se eu não construir audiência, eu fico refém de tráfego pago. Sim. Isso não é sustentável. Entendi. Então, eu que defendo o tráfego pago até os últimos fios de cabelo, eu também entendo que se eu não tiver uma base orgânica e esse tráfego pago estiver me construindo audiência de fato, não adianta o investimento. Porque eu vou literalmente ser refém do tráfego pago. Qualquer mudança no jogo da plataforma, eu vou perder. Então, ali eu identifiquei que eu tinha que fazer ações complementares para que eu não ficasse refém do tráfego pago. E ali, quando você trabalha de forma nichada, o seguidor cresce mais rápido, o engajamento vem mais rápido. O YouTube, você consegue ainda fazer uma campanha chamando o cara para seguir a sua página, igual no Instagram. Agora, se eu faço no YouTube uma campanha chamando o cara para me seguir e eu falo para todo mundo, esquece, o cara não vai querer me seguir. Porque simplesmente o meu canal não conecta com ele. Eu falo toda hora com um empresário diferente. Então, quando você é nichado, né, quando ele te coloca numa outra prateleira, sim. o cara simplesmente vai te seguir porque você só falou para ele. Sim. E algumas vezes ele vai até demorar para falar com você, mas quando ele falar, ele já vai estar já entra comprado, né? Isso aí. Falando de estratégias de YouTube que você utiliza hoje, hoje o canal que você tem de YouTube hoje é só para a parte de corretor de imóveis ou você também tem um canal que fala para... Na real é o contrário, eu comecei na GG Contabilidade, o canal do YouTube, fala de forma generalista. E aí, dentro da estratégia da Imóvel Contábil, também vai vir o YouTube, que vai começar agora, inclusive, esse mês já a rodar. Você fazendo conteúdo. Isso. Tá. E aí, o que aconteceu também? Uma visão estratégica de resultado. Hoje eu estou medindo muito o quê? O esforço, tanto meu quanto do meu time, e o resultado que esse esforço é gerado. Então, por que eu parei de produzir vídeos para a GG Contabilidade? Coloquei até no meu comercial para começar a fazer isso. Porque isso estava dando pouco dinheiro, pouco resultado. Meu esforço tem que estar onde? Onde gera mais caixa. Exato. Então, por isso que eu comecei a gastar minha energia onde? Dentro do canal de imobiliária, que ali eu sei que eu vou conseguir muito mais escala, porque é a nível nacional que eu estou atendendo, e com um posicionamento que eu vou cobrar mais caro. Sim. Então, não só vou conseguir atingir mais pessoas, como cobrar mais caro. Então, não tem como eu gastar minha energia mais na gestão de contabilidade. Sim. E o outro ponto, por exemplo, hoje eu meço a hora que meu time gasta de marketing com cada tarefa. Então, eu sei exatamente as horas que eu gasto em cada tipo de projeto. O que eu fiz, por exemplo, em abril agora? Eu tirei basicamente toda a energia que eu tinha de Instagram e estou jogando todo o esforço do time para o YouTube. Sim. Que o foco vai ser justamente afunilar, aprofundar a estratégia do YouTube, intensificar ela, para começar a extrair resultado dali. É engraçado você falar isso, que a gente também esse ano, até o Lucas e o Marcos estão aqui, né, o pessoal da equipe, a gente tá pegando forte esse ano no YouTube e já estamos colhendo frutos, porque é um ótimo canal de aquisição de clientes, principalmente clientes que são mais fundo de funil, que ele já vai consumindo o seu conteúdo, já vai tendo uma intimidade com você no vídeo. Hoje, gente, sinceramente, é pegar a câmera mesmo e gravar.
E aí você fazer esse tipo de conteúdo porque vai trazer resultado para dentro da sua empresa. Dentro da contabilidade, como é que você elencou para o público, especificamente do corretor de imóveis para a imobiliária, você fez pacotes de produto, por exemplo, contabilidade especializada, emissão de nota e suporte ilimitado, X. O premium eu te dou contabilidade, nota, gestão. Como é que você dividiu esses produtos dentro da contabilidade? Cara, assim, uma coisa que eu defendo muito é sempre a execução rápida. Então, Sim. eu sempre fui uma pessoa que identificou oportunidade e partiu para a execução muito rápido. Então, isso, inclusive, foi o que me colocou, o que me trouxe diferencial para o mercado contábil. Então, eu literalmente dei um Ctrl+C, Ctrl+V do meu plano que eu tinha para a GG Contabilidade, eu dupliquei e colei para a imobiliária. Arthur, deu certo? Óbvio que não. Só que eu queria entender como é que o mercado ia se comportar, o que ele ia pedir, qual ia ser as dores, os desafios. Se eu não tivesse feito isso, eu não ia conseguir conhecer o principal, que é o meu público-alvo. Então, eu joguei a proposta da mesma forma, e aí eu já vi que, cara, não ia funcionar, que eu ia ter que mudar o produto, que eu ia ter que agregar mais coisa, que eu ia ter que fazer um material em PDF, disponibilizar modelo de contrato, disponibilizar modelo de planilha para calcular o lucro imobiliário. Eu comecei a identificar que eu precisava mudar o produto. E aí a gente já está fazendo essas alterações de produto, a gente fechou nesse trimestre aqui as otimizações que a gente tem que fazer para o comercial, estamos mudando o produto, melhorando a oferta, porque a gente estava com resultado de venda baixo na Imóvel Contábil. Muita reunião e aí pouca venda. Sim. Obviamente, oferta ruim. Se eu tenho lead qualificado e não tenho venda, então a culpa é sua e do seu vendedor, ou se você é o vendedor, é você ocupado 100%. Sim. Então tem que ter essa clareza. E ali, rapidamente, identifiquei, cara, eu preciso melhorar o produto. Então, vou ajustar a entrega, vou ajustar o preço também, porque eu saí jogando o preço para cima sem nem sequer trazer o diferencial. Aí eu voltei o preço, falei, não, calma aí, o preço vai ficar igual, vamos melhorar o produto, vamos fazer esse upgrade aqui, e aí a gente pega e sobe um pouco o preço. Porque não adianta só se posicionar como diferente, Exato. tem que ter o produto diferente. Tem que dar cara a tapa também. Tem que dar cara, e tem que dar cara a tapa, exatamente. Não adianta, porque se você ficar nesse mundo perfeito das ideias, velho, a ideia no papel não serve de nada. Exatamente. Então, muito melhor uma ideia em andamento, né, do que uma ideia parada ali na gaveta. Exatamente. É o que a gente fala, cara, é trocar o pneu com o carro andando. Sim. Não tem tempo de você parar, olhar, não. Bota o negócio para girar, faz, e aí você vê o que dá. O importante também é o quê? Humildade para ajustar a rota. Exato. Cara, viu que está errado, não deu certo, assume a responsabilidade, Exato. ajusta a rota e vai para cima. Isso que você comentou de analisar, né, enquanto está rodando, isso é muito comum e algumas vezes é um erro, né, do contador, de questão de precificação. Né? Às vezes ele acha que a precificação que ele coloca na internet seria a mesma de um cliente indicado. Né? Então, quando o cara vem indicado, você pode colocar qualquer valor que o cara vai fechar com você porque ele já está vendido. Né? Agora, a internet não. A internet ela tem uma precificação da internet. E algumas vezes, se você não analisa a rota, vai vir muito lead para você e você vai tomar muito não. Aí você vai falar, não, a internet não presta. Não é que a internet não presta, você que não está sabendo estudar o tipo de cliente que vem na internet. E você criar estratégias para que esses clientes que vêm na internet complementem o seu faturamento. Ele não vai fazer você ficar mais rico ou mais pobre, vai complementar seu faturamento, além das aquisições que você faz por indicação. Acho que é importante deixar esse destaque, porque muito contador desiste rápido porque acha que não é o cliente ideal para ele. Né? É o que eu defendo muito, inclusive, cara, quando... É o que eu falo muito em relação a modelo de negócio. Né? A gente tem que entender que a internet é um modelo de negócio diferente do que a gente está acostumado no tradicional. Sim. O que é um modelo de negócio de fato? Cara, é o quanto que eu estou cobrando, é o como eu me posiciono, é o que eu entrego. Então, isso tudo faz parte do modelo de negócio. Modelo de negócio tradicional, eu cobro um ticket maior, eu normalmente não vou, pelo menos isso no meu caso, cara, eu não vou ficar cobrando por cada detalhe que o cliente me pede a mais. Já no modelo de contabilidade digital, cada faísca que o cliente me pedir a mais, cara, eu vou cobrar. Cada ponto fora da vírgula ali vai ser cobrado. Coisa que eu não faço, por exemplo, com um cliente que me paga de meio a um salário mínimo. O tratamento e a forma como eu me relaciono com ele é diferente. Muitas das vezes a entrega acaba sendo até a mesma. Só que ele veio da indicação, ele vai pagar mais caro, ponto. Não tem essa. Se você já está acostumado com um preço maior, cara, continua cobrando mesmo para o teu cliente. Sim. E aí você explica, cara, ó, atendimento tradicional funciona de um jeito, o cara aqui, se ele me pedir um ponto fora da vírgula, é cobrado. E assim, é um dos pontos que a galera fica se preocupando tanto no que falar para o cliente. Na prática, eu nunca vi um aluno meu tendo que explicar isso para o cliente.
Nunca teve um cliente na minha operação que veio questionar preço tradicional, preço de indicação. Sim. Então, isso na prática, o cliente nem fica sabendo. Sim. Então, o contador fica com essa noia. Não, eu vou baixar o preço aqui, e aí o cliente que está vindo daqui, eu vou cobrar mais barato também? Não, vai cobrar o mesmo preço que você está acostumado. E aqui é um modelo de negócio diferente, com outra postura, outro atendimento, outro processo. É importante ter essa clareza, que senão realmente o cara fica frustrado e acaba desistindo muito rápido. Falando do mercado de imobiliário, você chegou a mapear os principais players, que eu digo de influenciadores, para você se conectar também com collabs, com conteúdo? Como é que 100%. Quem está fazendo isso hoje é o meu comercial, então eu não tomo essa parte, né? Ele que está fazendo. O que eu vou fazer é deixar o meu Instagram com eles, para eles poderem se relacionar como se fosse eu. Como se fosse você. Então eles vão entrar em contato e fazer... Vai gerar relacionamento com todos os principais players do mercado para começar a fazer essa collab. E eu também já estou de olho na mentoria lá do Ricardo Martins, que é um dos maiores hoje do nicho de imobiliária, para poder participar do grupo de network dele. Entendi. Porque no network também a gente consegue fechar contratos muito bons. Sim. E quando a gente faz uma conta de padaria, né? A galera que está frequentando a mentoria normalmente, que custa 15, 20 mil reais o acesso, é um cara que tem estrutura, é um cara que paga brincando numa contabilidade, que às vezes de 1.000 até 3 mil reais uma contabilidade. Exato. Se eu pago 1.500 mês para participar dessa mentoria, cara, eu preciso fechar às vezes um contrato para dar ROI, 2 contratos para ter resultado. Exatamente. Então, quem tem um network forte, quem consegue se relacionar bem em grupos, vai conseguir performar muito bem através das mentorias. O próprio Johnny contou esse case dele lá em 2021, quando eu participei do treinamento dele. Ele tem um resultado gigantesco através dessas mentorias. E hoje eu consigo enxergar um pouco desse resultado até no meu negócio de educação. Né? Na parte onde eu falo com contadores, tenho resultados gigantescos porque eu participo de grupos de mentoria. Sim. E aí eu vou levar essa mesma visão também para o negócio de imobiliária, contabilidade para imobiliária. Eu vou me conectar na mentoria para fortalecer essas collabs. Que uma vez que você se posiciona numa mentoria, na hora que você chega para poder falar com alguém que está no mercado, cara, você é da mentoria do cara mais top. Você vai ser referenciado. E aí você consegue até ter É o que o Johnny fala muito isso também. Ser interessante antes de... Você tem que ser interessante antes de ser interessado. Exato. Então, senão, você simplesmente vira um interesseiro na parada. E o objetivo não é esse, é você ter o que agregar. Exato. Então, a partir do momento onde eu estou numa mentoria, essas conexões elas ficam muito mais fáceis de acontecer. E aí eu consigo ter uma troca legal para fazer com a pessoa e facilitar a conexão. Falando de estratégias, você já comentou aqui sobre YouTube, você já falou sobre estratégias de mercado offline, de eventos, né? Imob. Conecta Imob, que eu participei. Conecta Imob. Você comentou agora de Instagram, estratégias com influenciadores da área. Você também pensa na parte de conteúdo no sentido de vender treinamentos para os corretores de imóveis ou, por exemplo, para o contador atender esse tipo de público? Ou você acha que... Ou fazer um conteúdo seu dentro desses conteúdos que já existem, desses influenciadores? Cara, eu não tinha pensado ainda, mas agora que você falou, com certeza vai entrar na rota, porque eu já estou desenvolvendo até treinamentos para marca genérica. Sim. Então, por exemplo, eu já estou criando um escopo para treinar o cara a cadastrar a base de produto dele. Exatamente. Basicão ali, eu já estou criando um produto de treinamento, porque a gente viu que existe uma certa demanda. Sim. Já bateu pessoas com interesse em consultorias para entender melhor essa parte. Exato. Eu já estou desenhando isso para a parte genérica. Eu só não tinha botado no plano ainda para o nicho. Eu falo isso porque a gente faz isso aqui, né? Então a gente tem muitos conteúdos do Bruno Nascimento, que são conteúdos mais ricos, né? Com mais informação, mais detalhado, que estão dentro de produtos de médicos, que falam para médicos. Então, muitos dos clientes que vêm do escritório falam assim, eu te vi no treinamento da doutora Clara, te vi no treinamento do Dr. Kelson, te vi no treinamento do Dr. Fernando. E aí, o que é? Eu desenvolvi um conteúdo onde eu cedo esse conteúdo para esse médico, que é influenciador, e aí, naturalmente, quando ele me coloca como, me ancora como uma autoridade, naturalmente os clientes vão vir até mim e falar, Bruno, eu vi um treinamento seu, queria saber se você faz contabilidade, estou precisando. Então, acho que isso é uma estratégia que, cara, dá muito certo, só que você tem que gerar essas conexões, né? Você tem que, primeiro, ter um Instagram ali interessante, que nem você comentou, né? Ter um conteúdo ali que o cara, faz sentido mesmo eu trazer esse cara para perto de mim, porque normalmente a dor da contabilidade, todos os experts vão ter. Né? O expert médico, ele não vai saber nada de contabilidade. O expert na parte de corretor de imóveis, eles não vão saber nada de parte de contabilidade. Então, ele sempre vai necessitar
muitas vezes de você, contador, trazer esse conteúdo para ele e ele levar para os alunos dele. Fazer mentoria, né? Fazer esse tipo de conteúdo, acho que faz total sentido e é um pilar que você pode adquirir aí dentro dessas estratégias que você está usando. Agora, na parte de ads, Arthur, voltando ali na parte que você falou, a gente falou sobre YouTube, falou sobre Instagram, falou sobre eventos externos. Como que funciona o Ads, principalmente para esse tipo de público, aí regionalizado? Por exemplo, você faz nível Brasil, né? Isso costuma dar certo? Bruno, tem que ser feito de uma outra forma? Tem que ser Meta Ads? Não tem que ser Google? Tem que, enfim, qual que você acha que dá mais certo ali para o contador que também se interessa em querer ter esse tipo de cliente para dentro da base? Quando a gente fala de nicho, em primeiro lugar é o Instagram, obviamente, não tem outro canal. Criativos, fazer criativos, filme, desenho, isso, uma boa estratégia de social media, um Instagram bem feito, conteúdo, vídeo. E em segundo lugar, o YouTube, né? O YouTube tem uma barreira maior, tem um desafio maior para você entrar no YouTube. Então, é o segundo canal mais forte, mas o Instagram ele entra com certeza em primeiro. E, obviamente, campanhas a nível nacional. E uma dica que eu dou também para quem está começando o Instagram do zero, quem está começando o Instagram recente, o botão impulsionar para você conseguir ganhar seguidores, eu já identifiquei que em contas novas ele tende a performar muito bem no início. Depois Sim. ele chega a bater um certo... Como falam, você não tem um teto ali que eu já percebi, mas existe um certo hype para quem está criando, às vezes, conta do zero. Sim. Então, botão turbinar, muita gente fala mal, só que o botão funciona demais. O próprio Tomás Barcelos, que é meu aluno, ele nichou para a Nutri, e ano passado foram mais de 200 clientes que ele conseguiu fechar, tudo através do Instagram. E através de... Assim, foi um overview de tudo que a gente falou até aqui, foi o que ele fez para conseguir colocar esses 200 Nutris. Só que, cara, foi 200. Inclusive, ele foi uma das pessoas que me fez tomar a decisão de nichar. Né? E aí é aquilo, pô, tu vê um aluno seu, o cara fecha mais cliente que você fala, velho, o que esse cara qualificado, fez? qualificado. Eu olhei e falei, velho, a única coisa que eu não fiz até agora foi nichar. Eu falei, não, isso aqui vai ter que sair do papel. Aí a competição saudável que eu gosto de falar, né, cara? É sempre importante você ter pessoas assim para você, cara, olhar e falar, cara, que foda, eu quero fazer igual, eu vou chegar junto. E o bacana é que meu aluno, né? Então o cara pegou a metodologia, entendeu o conceito, aplicou, voou até mais do que eu. Isso mostra que, cara, é questão de decisão e ação. Quem faz mais rápido consegue colher os frutos mais rápido, que foi o que ele fez. Ele pegou a metodologia, aplicou no nicho, puf, explodiu. O pessoal tem não é nem preconceito, é o pré-conceito de quando você nicha, você está perdendo outras oportunidades. O primeiro ponto que a gente tem que deixar claro, quando você nicha, não quer dizer que você vai pegar seu escritório inteiro, vai mandar embora e só vai atender agora esse tipo de público. Não. Você continua com as suas outras estratégias normais, só que você vai ter uma atenção maior nesse público. E aí outro ponto importante, que nem você comentou da nutricionista. Cara, quantas nutricionistas são formadas no Brasil hoje? Eu não tenho nenhum número. Mas, por exemplo, médicos, são mais de 500 mil médicos que a gente tem no Brasil hoje, indo para 800 mil até 2030. Cara, se eu tiver uma base de 1.000 médicos no meu escritório, eu já estou feliz pra cacete. Eu não preciso de mais nada, entendeu? Vou pegar minhas coisinhas, vou ficar lá, vou ficar na praia lá e tá tudo bem. Se eu tiver 1.000 clientes, eu estou falando de uma base, né? Um total de 500 mil, estou falando só de 1.000. Eu só preciso de 1.000 para ficar feliz. Entendeu? Então, assim, a galera acha que quando você nicha... Não, mas calma aí. Aí seu escritório vai ficar muito pequeno. Não, cara, olha o mercado. Então, por exemplo, o mercado de corretor de imóveis é astronomicamente... 600 mil. Então, assim, pô, tenho certeza se daqui a 3, 4 anos o Arthur chegar para mim, Bruno, eu tô com o escritório com 600 clientes de corretor de imóveis. Cara, ele vai estar muito feliz. Por quê? Porque a gente não precisa, um escritório de contabilidade, como o valor da mensalidade, né, também um valor pequeno, mas são valores médios, você tendo 600 clientes na sua base, 1.000 clientes na base, você já tem uma recorrência de faturamento alto ali, né? E aí a galera acha que quando você nicha, você fala, nossa, mas aí eu vou ter pouco cliente. Mas tem que pensar, nichar em nível Brasil. Você não vai nichar na sua região só, né? Na minha região tem 3 médicos, aí o cara vai achar, não, só vou ter 3. Não, cara, Brasil é gigante. 1.000 médicos que você pode atingir. Então, acho que isso é um ponto que o pessoal fica com esse preconceito de nichar é ruim, mas não. O Arthur aqui está provando também que na parte de corretor de imóveis é um belo mercado que você pode atender. Falando em mercado de corretor, que você está comentando agora, quais são os pontos principais que você viu nesses estudos que você fez aí de corretor de imóveis? Qual o número hoje que tem de corretores, de imobiliário? Você tem esses números de cabeça? Não? Cara, o número de imobiliário eu não peguei. Eu foquei mais no Cresce ali. Eu vi que são 600 mil Cresces ativos. Tá. E aí foi uma reflexão que eu comecei a falar muito também com os contadores. Eu falei, cara, se tu pegar tipo 1% de um nicho como corretor de imóveis, eu estou falando em 6 mil. Exatamente. Se eu pegar 0,1% do nicho, são 600. Exatamente. Cara, 600 clientes num ticket médio de 400, 500 pila.
Cara, você faz um muito faturamento surreal. Se for Exatamente. 6 mil, que é 1% do mercado, e, cara, 1% do mercado, para alguém que é especializado e, por exemplo, não tem concorrência digital, é algo completamente plausível. Exatamente. E são 6 mil clientes, então é exatamente isso. É você querer olhar demais pro todo, fica de olho gordo e no final das contas você não consegue resultado quase que nenhum, Exato. porque você quer atender todo mundo. Então, por mais que às vezes você olhe para a operação contábil, né, e não muda muito a entrega, são poucos detalhes que vai mudar. Sim. Só que quando você olha para um conceito estratégico de marketing, vendas e operação como um todo, cara, são infinitas possibilidades que você cria mais quando você nicha. Então, uma das coisas que eu olhava muito quando eu ia nichar, tipo, cara, a entrega é quase a mesma. Porque, como eu trabalho muito com marketing, hoje eu também tenho agência, eu olho, por exemplo, para a agência, cara, cada nicho é uma estratégia completamente diferente. Então, hoje, para uma agência, por exemplo, não nichar, para mim é surreal, porque eu vou ter uma operação literalmente louca. Você tem que ficar estudando cada case. Eu vou ter que estudar pra cacete, é surreal. Agora, contabilidade não, existe uma certa base. Óbvio, tem alguns nichos que são mais complicados, mas a operação tem uma certa similaridade. E aí eu vejo que às vezes isso também cria certas travas. Cara, quase tudo igual para entregar, o serviço muda um detalhezinho ou outro, sim. mas, num conceito macro de estratégia, cara, muda todo o cenário. Exatamente. E é isso que muitas das vezes o contador não está olhando. Ele está olhando da operação do negócio dele para baixo e acabou. Ele esquece de olhar que, cara, a empresa é um conceito muito mais amplo que ele tem que olhar, né? São várias áreas, vários pilares para que você consiga crescer o seu negócio. Eu sei que hoje ainda a parte de reforma tributária está muito ainda semente, né? Não tem nada muito definido, mas eu acho que isso vai fortalecer ainda mais os nichos, né? Por exemplo, porque a reforma tributária está vindo com essa pegada de débitos e créditos, né? Que você poder utilizar os consumos ali que você tem dentro da sua empresa. Então, você querer atender todo mundo, cara, você vai ter que ter tipo a reforma tributária inteira na sua cabeça. Agora, se você especializa, muitas vezes você vai entrar num nível de conversa com o seu cliente que fala, cara, eu tenho 40 clínicas que fazem isso. Então, você pode fazer também. Por exemplo, tributariamente, você pode fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, você se especializou naquela área, né? Então, acho que é importante a galera pensar com bons olhos. Então, por isso que eu trouxe também esse podcast Nichos Cast, para a gente também conhecer todos os possíveis nichos que existem, todos os possíveis mercados que existem que, cara, você pode se especializar em um deles e ser muito bem, e sair muito bem dentro do seu escritório, ter muitos clientes e conseguir atender plenamente todos. Arthur, já finalizando, indo para as últimas perguntas aqui, fala um pouco da sua agência também, que acho que você comentou, que você faz o quê? Faz um ano e meio, 2 anos? Cara, minha agência tem 2 aninhos aí de história. O primeiro ano, basicamente, eu procurei um sócio operacional para tocar a agência junto comigo. Fiz a formação desse sócio durante 1 ano. Sim. E aí, nesse 1 ano, eu tomei a decisão de trazer a comunicação toda da agência para o mercado contábil. Até então, eu não tinha estratégia de marketing e vendas definida. E aí, eu tive um insight e falei, cara, eu vou nichar para o mercado contábil, vou começar a trabalhar firme em cima disso. E de junho para dezembro, a gente fechou mais de 83 clientes na contabilidade. A gente conseguiu um resultado bem bacana. E a nossa agência hoje ela é especializada em contabilidade. Sim. E nós temos uma metodologia já validada por dezenas de alunos do meu curso. Hoje eu também ensino, né? Tudo que eu aplico na minha agência, eu ensino o contador a fazer. Uhum. Então, literalmente, o cara, quando pensa em tráfego, ele vai escolher, cara. Uma hora ou outra ele vai acabar me achando. Sim. Porque se ele não quiser contratar minha agência, eu vou conseguir ensinar ele a trabalhar melhor com a agência dele também. Sim. Então, independente do cenário, eu vou conseguir ajudar esse contador. Sim. Então, hoje tem essa sinergia entre o que eu trabalho de educação a nível de trazer esse conteúdo de tráfego para o contador, estratégias de marketing no geral, não só tráfego pago, como também a agência para o cara que não quero aprender, eu não quero ter time interno. E aí tem a agência onde ele consegue contratar também. Entendi. E a nossa agência hoje, o nosso objetivo não é atender todo mundo, mas atender o contador que, de fato, cara, realmente está buscando um resultado diferente e mudar a perspectiva dele. Né? Então, a gente realmente trabalha muito forte na metodologia como um todo. Não só tráfego pago, mas ensinar esse cara o conceito geral que ele tem que ter para crescer o escritório de contabilidade dele. Entendi. Então, são 2 aninhos aí de história de agência já. Um ponto que eu queria que você comentasse, que acabei esquecendo de fazer a pergunta, o que dentro do mundo do corretor de imóveis que você achou que você demorou demais para fazer e já deveria ter feito antes? Cara, o que eu acabei demorando demais foi para ajustar a oferta. Tá. Ou seja, o que você estava ofertando era
era mais do que o cara queria pagar? Ou Não, eu estava ofertando. Eu cometi o erro de ofertar um produto genérico e de não lapidar o produto para o mercado de imobiliária. Ah, tá. Ou seja, você então, querendo atender todo mundo. Isso. E aí eu nichei e eu demorei para fazer esse ajuste de oferta. Entendi. Então foi um gapzinho que eu tive ali, justamente por hoje estar numa área muito mais estratégica. Eu não consigo mais fazer o tático nem a operação do negócio. Então eu preciso estar o tempo inteiro coordenando outras pessoas. Sim. Então foi uma evolução também que eu tive muito no ano de 2023 na parte de gestão. Sim. Então esse gap de gestão meu teve essa demora para fazer esse ajuste no comercial e conseguir um resultado legal. Então acabou que teve essa demora em fazer essa análise, entendeu? E de todos os canais de aquisição que você tem, acredito que você metrifica, que uma vez você fez uma mentoria lá para os alunos do CRM, de todos os canais de aquisição que você tem hoje para o público de corretor de imóveis, qual que é o que dá mais resultado? Cara, acredita? Instagram, até porque hoje o YouTube é ainda orgânico não tá rodando. ou Instagram impulsionado? Não, é que assim, quando você começa a fazer muito conteúdo impulsionado, você começa a perder um pouco a noção do que é pago do que é orgânico. Porque a gente tem... Hoje uma campanha básica nossa está alcançando no mínimo de 200 a 300 mil pessoas todo mês. Nossa. Então, como é que eu vou conseguir entender se esse cara já não foi impactado uma hora ou outra pela minha campanha? É muito difícil a gente conseguir entender isso. Então, a gente não tem uma visão tão clara disso, então fica meio que misturado entre o orgânico e o pago. Porque muitos dos conteúdos que eu gero, qual que é o caminho de ação desse cara? Ele clica no meu perfil e vem no meu direct. Exatamente. Então, acaba que eu não sei de fato se é o orgânico ou o pago. Acaba que fica muito dos dois juntos. E o Instagram que você usa para a parte imobiliária é o? Imob Contábil. @Imob Contábil. Então, a galera que quiser dar uma olhada, né? Exatamente. Eu falo para todo mundo assim, cara, você quer saber quais são os hackzinhos do Instagram? Pega os principais influencers e segue o cara. Porque se o cara tá fazendo, você pode ter certeza que tá dando certo também para ele, vai dar certo para você. Claro que não na mesma magnitude, mas acho que você sempre tem que estar de olho ali nas pessoas. Cara, se o cara tá fazendo isso, por que será que ele tá fazendo? Vou testar aqui. Então, acho que é importante, né? De forma saudável, né? Não no sentido de querer plagiar as pessoas, mas eu acho que o próprio mercado te ensina, né? Pô, tá muito claro que hoje você vamos pensar aqui, por exemplo, fazer um vídeo no Instagram acho que nem tem mais como, né? Fazer um vídeo no Instagram de 15 minutos não existe mais, né? Porque antigamente era IGTV. Então não adianta você querer fazer isso que não vai dar certo. Então hoje tem que ter o Reels. O Reels você tem que chamar atenção dos primeiros 3 segundos. Cara, muitas vezes esses hackzinhos você já pega no início ali. Então, para quem não conhece também o Instagram do Arthur, @Imob. Arthur, tem o meu @Imob Contábil, que é o da contabilidade. E quem quiser seguir o meu perfil também, que é o Arthur Gonzalez Oficial, Exato. Arthur sem Mas H. esse você fala mais para contador. Isso, ali eu falo para contador, né, onde você eu ensino estratégia de marketing, tráfego, como é que esse cara tem que usar o digital para fechar cliente. E falando no Instagram do Imob Contábil, tá certo? Isso, Imob Contábil. Imob com I ou só B? Não, só B mudo. Tá. Qual tipo de conteúdo você vê que dá mais certo? É o conteúdo que você está dando alguma dica para o corretor de imóveis? É um passo a passo de abrir empresa? É uma tira dúvida geral? É o boxzinho de pergunta? Qual que você acha que converte mais ali na sua base? Cara, o conteúdo que melhor funciona normalmente são dicas rápidas que você dá para o cara. Tá. Então, por exemplo, 3 erros que todo corretor de imóveis comete, ou todo corretor deveria saber disso. Eu preciso fazer um gancho muito forte. Uma vez que eu consigo fazer um gancho muito forte, prender a curiosidade desse cara e dar um conteúdo de valor rápido para ele, cara, não importa o estímulo que você vai usar, você vai conseguir ter um bom engajamento. Sim. Então eu vejo que dicas rápidas como top 3, 5 coisas que você deveria fazer, coisas bem dinâmicas assim tendem a performar mais. Entendi. Só que a principal análise do conteúdo é o seu gancho, que foi o que você falou, os 3 primeiros segundos. Cara, o que você vai falar ali que vai gerar curiosidade para o cara realmente ficar no seu vídeo? Então, muitas pessoas pegam no Instagram e vêm, cara, olá, meu nome é fulano de tal, não sei o quê, velho, acabou. O cara simplesmente foi embora, perdeu ali a chance dele engajar, dele ficar no teu vídeo. E se a pessoa está consumindo, quer dizer que provavelmente o mercado, que teoricamente ele era informal, ele está querendo entender como é que se formaliza, até para ele também poder, muitas vezes, formalizar os bens do próprio corretor. Então, seria isso, né? Que ele está consumindo. Exatamente. Assim, o que ele está consumindo depende muito da forma como você vai estar jogando ali. Uma vez que eu boto um bom gancho, gera uma curiosidade no cara,
Vai depender do quanto que ele tem aquela dor. Então, eu posso falar da comissão, posso falar de um contrato, posso falar de várias dores. A grande questão é sempre amarrar muito bem o quê? O gancho, o início. Como é que você vai gerar curiosidade para a pessoa continuar no teu vídeo? Entendi. Porque um bom vídeo é o quê? Um vídeo que tem retenção, onde a pessoa fica pelo menos até da metade em diante. Que aí o Instagram vai entender que você fez um bom conteúdo e ele vai entregar isso para mais pessoas. Exato. Uma vez que o cara vai embora, ele simplesmente não entrega o seu conteúdo. Entendi. Então, essa jogada de dicas rápidas funciona bem. E até um ponto e vírgula do que você falou, recentemente o Meta começou a trazer novidades que eles vão mas a colocar o Reels de 5, 15, acho que até 30 minutos. Nossa. Então, o Meta ele já está no radar de copiar o TikTok nessa questão de produção de conteúdo. O TikTok ainda não estou fazendo, mas eu tenho alunos com cases bem legais de TikTok, que está com resultado bem bacana. Exato. Só a questão que o lado positivo e negativo, né? Teve uma aluna minha que viralizou. Né? Isso aí. Cara, ela falou que tinha muito lead, foi uma porrada de gente, tudo curioso. E ela, como não tem pegada muito comercial, acabou que largou o TikTok, porque ela não tem vendedor ainda. Ela quer um vendedor para conseguir ver essas coisas. O TikTok hoje ainda não está tão qualitativo, mas assim, os players que estão entrando no TikTok, uma hora ou outra ele vai começar a ficar qualitativo. Então eu falo que é que nem comprar terreno naquela praia desconhecida, né? Depois que já chegou o mercado, o Banco Itaú, o preço do imóvel vai estar lá em cima, né? Se você chegar antes, né? Se você entrar ali no TikTok antes, você vai surfar uma onda melhor lá na frente, né? Então a gente também já está fazendo conteúdo voltado para o TikTok, mas hoje ainda o lead é muito... não classifica, é muito ruim mesmo. Já cheguei a fazer campanha no TikTok com 5, 6, 10 mil views e não ter uma interação ali. Então, por quê? Hoje muito ainda o TikTok tem essa questão da robotização, né? Muito robozinho ali dentro. Pessoal que não é qualificado ainda para consumir, hoje o Instagram infinitamente é mais. Mas achei interessante você comentar dessa parte de vídeos, principalmente para Reels, porque realmente é um mercado que eu acredito que o corretor vai estar mais, né? Porque ele faz também os conteúdos para trazer cliente para o imóvel dele. Então, acho que faria mais sentido você estar no Instagram também. Pelo Google Ads, não tem tanta procura. Cara, tem procura, sim, mas o que acontece? Quando a gente pensa em nicho e Google, fica muito caro. Então, não vale a pena pensar em começar pelo Google. O Google vai ter que ser o quê? Um terceiro plano. Entendi. Já estou no Instagram, fui para o YouTube e vou começar a botar budget no Google também. Sim. Senão você vai gastar muito caixa para pouco resultado. Mas você usa Ads no YouTube também? Não. Não. YouTube só estratégia orgânica, entendeu? E vou começar a usar agora nessa estratégia que eu estou rodando para Imóvel Contábil, porque dentro da minha mentoria hoje tem a Miriane, que ela já me passou o case dela de crescimento de base de seguidores. Sim. Então ela fez um conteúdo simples e direto, convidando o cara para seguir a página e receber mais conteúdo, e ela está conseguindo comprar seguidor a um custo muito barato. Sim. Arthur, por que comprar seguidor? Com anúncio, com conteúdo relevante. Não é comprar seguidor de verdade, não. É comprar seguidor real, pessoas interessadas. Exato. Não faço um criativo chamando a pessoa para seguir. Você com certeza já deve ter visto algum criativo assim, onde o cara termina chamando você para seguir o perfil. E aí com isso eu consigo crescer base. O que eu já vi que a galera está fazendo no TikTok para trabalhar construção de perfil campanhas voltadas para crescimento de base. Então, o próprio Leandro Ladeira estava falando disso, que o seguidor lá está custando centavos. Então, ridículo de barato. Dependendo de como você consegue se posicionar, o seu foco tem que estar no topo de funil. Exato. Porque eu penso o seguinte, se eu estou no TikTok, começo a atrair seguidores, que eles são... Eu abro o perfil dele e vejo que ele é um médico, cara, eu vou comprar seguidor até não dá mais. Exato. Porque uma hora ou outra, esse cara vai entrar no meu funil e vai comprar de mim. Exatamente. Inclusive, eu estava escutando um podcast, foi o quê? Semana passada, e eles trouxeram um dado interessante, que teve uma empresa uma companhia aérea, que ela fazia investimento em televisão, que é mega topo de funil, e ela tirou os investimentos de televisão e o reflexo nas vendas foi acontecer 7 meses depois. Então, cara, o tempo que isso demora é lento, demora. O conteúdo topo de funil ele vai demorar para funcionar. Mas uma hora ele vai começar a entregar, ele vai começar a gerar resultado também. Só que você tem que ter essa consciência, porque senão você vai ficar com muita pressa e aí não vai conseguir alcançar o objetivo. Bom, galera, acho que para você que tem um escritório de contabilidade, que pense em atender o público de corretor de imóveis, imobiliárias em geral, acho que o Arthur ele deu grandes insights aqui para você, possibilidades, validou que é um mercado existente, que tem potencial de crescimento.
Precisando também, tem o Instagram dele, depois o Arthur passa aqui para vocês. Tem o Conecta Imob para você seguir e também conhecer como é que ele faz isso. Imob Contábil. Imob Contábil. Também já uso outro nome também. Justamente para você também aprender a como fazer e também poder aplicar dentro do seu negócio contábil. O nicho, galera, não tenham medo, tá, de nichar. Nichar nada mais é do que você se especializar em alguma área, até para você trazer diferencial para o seu cliente. Arthur, obrigado pelo seu tempo aí, por ter vindo aí, tá? Você veio participar de uma mentoria. Falei, Arthur, vem para cá, vamos fazer aqui o Nichos Cast, que a ideia justamente é trazer vertentes que muitas vezes o contador nem sabia que existia. Então, obrigado pelo seu tempo, deixa seu Instagram aí. Show de bola, agradeço também pelo convite, foi um prazer estar aqui batendo esse papo contigo, trazendo conteúdo para o mercado contábil. Para quem quiser acompanhar meu Instagram, Arthur sem H Gonzalez Oficial, você já vai achar, eu tenho certeza. E da imobiliária? E aí é só me seguir para mais conteúdos. E o da imobiliária é o Imob Contábil, que foi o que o Bruno falou. Cara, você quer aprender como fazer o Instagram? Acompanha pessoas que estão fazendo o Instagram de forma adequada, que você vai conseguir ter um espelho para se modelar. Exatamente. Então é isso, galera. Valeu, abraços. Valeu, gente. Obrigado.